Graça e paz, queridos irmãos. No momento em que vivemos de privações, de limitações, eu queria trazer a você uma palavra da parte de Deus para o conforto do seu coração. Aprendermos um pouco com o que nós estamos vivendo. E o texto que eu queria chamar-te a atenção é aquele do registro em Lucas, capítulo 4, dos versos 1 a 13, quando temos por título a tentação de Jesus. Há algumas aplicações que podemos trazer desse texto. Nós aprendemos ali que o Senhor Jesus, depois de dias de privação, 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu e teve fome. Muito longe daquilo que nós estamos vivendo, ninguém está passando fome, mas a crise mundial, a pandemia que envolve os países, faz-nos refletir a respeito das nossas atitudes diante deste quadro. Pois vejamos, em primeira mão o diabo ofereceu ao Senhor Jesus que ele transformasse pedra em pão. Assim ele saciaria a sua fome. As pessoas estão correndo aos supermercados, estão acumulando em casa alimentos e outros bens com o receio de que amanhã falte. As próprias redes estão informando que não há necessidade disso, não há falta. O que nós precisamos é aquilo que é necessário no dia a dia. E as redes de supermercado estão dizendo que há o suficiente. Mas a nossa preocupação individual é muito grande e é nesse momento que nós ajuntamos em casa. Interessante que a resposta de Jesus é: não só de pão viverá o homem. A resposta de Jesus quer nos dizer e ensinar que nós precisamos confiar em Deus acima de tudo. Pois veja o que aconteceu com o povo de Israel no Velho Testamento, quando estavam no deserto. O maná era o de cada dia, como a oração do Pai nos ensina. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqueles que guardaram o maná de um dia para o outro, acumularam no receio de que no dia seguinte não tivessem, nada mais obtiveram que não o maná apodrecido no dia seguinte. Quero crer que muitas pessoas daqui a pouco terão em sua casa, em meio ao estoque que fizeram, coisas se perdendo. Precisamos confiar no Senhor acima de tudo. Precisamos crer na soberania, no governo de Deus. Ele tem todo o controle. No segundo momento, a tentação apresentada ao Senhor Jesus é a autoridade sobre os reinos deste mundo, ao que Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Como a economia mundial, como tem se comportado a sociedade a nível mundial, como estão os reinos deste mundo, a busca pelo poder, a disputa entre países, não mais em guerras, mas agora economicamente. Todos querem ter domínio sobre o mundo. E de repente o Senhor Deus mostra que isso não é nada. As bolsas de valores entram em decadência, a economia está a ponto de se desequilibrar, tudo por conta de um pequeno vírus, que nem é visível ao olho humano, senão por meio de equipamentos. O que são os reinos deste mundo? A crise afeta o grande e o pequeno, e as atitudes a serem tomadas independem de ser uma potência mundial ou um país mais simples. Aquilo que é necessário, lavar as mãos, guardar uma quarentena, pode ser feito por qualquer um. E nem mesmo é necessário comprar o álcool gel num preço tão exorbitante como algumas vezes tem se apresentado. Um pouco de sabão e água em casa é suficiente, você lava as suas mãos, passa o tempo que for possível em casa com a sua família. Onde estão as grandes potências? A Deus nós damos culto. O mundo tem adorado outras coisas, tem adorado o dinheiro, tem adorado o poder. Não, só a Deus nós prestamos culto. Num terceiro momento, o diabo leva Jesus até o pináculo, a parte mais alta do templo, e o desafia a lançar-se dali, baseado num texto bíblico que diz que se ele ordenasse, os anjos o guardariam da queda.
Tenho visto pessoas usando textos bíblicos, e isso não é só nessa crise, já é de algum tempo. A palavra de Deus vira pretexto para algumas argumentações, como fez o diabo aqui. Alguns dizem que confiam no Senhor e que Ele vai guardar, e por causa disso não vão sequer respeitar as orientações do governo, as orientações da saúde. Eu digo, isso é tentar ao Senhor. Isso é tentar a Deus. O Senhor Jesus poderia ter se lançado dali, mas Ele responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Se você recebe as orientações, as recomendações, e simplesmente diz, eu vou passar por todas elas, e o Senhor Deus vai me livrar da doença, uma frase recorrente tem sido, a fé não imuniza ninguém, e ela precisa ser levada em conta assim. Tome os cuidados, não tente o Senhor teu Deus. Cuide dos idosos, evite que eles tenham contatos com o maior número de pessoas. Você mesmo, se tem alguém assim, papai, mamãe, vovô, vovó em casa, tenha todo um cuidado especial de higiene antes de se aproximar deles e se aproxime o mínimo possível. Se precisar realmente sair de casa, lembre-se disso ao retornar, que você precisa lavar bem as mãos, precisa manter certa distância das pessoas, evite aglomeração. Não diga que o Senhor Deus vai te poupar de tudo isso simplesmente e que por conta disso você vai seguir a sua vida. Algumas pessoas inclusive têm perguntado, haverá ou não haverá culto? Pois bem, o Conselho da Igreja Presbiteriana em Mata da Praia, assim como outras igrejas, entende e obedece à orientação e fecha seus templos. O nosso culto a Deus é muito mais do que nossa reunião naquele lugar chamado templo. Reúna-se em casa com a sua família, faça seu culto doméstico, acompanhe os cultos que serão transmitidos online. São recursos que o Senhor Deus nos deu, e se Ele deu, qualquer coisa diferente disso seria tentar ao Senhor Deus. Depois disso, apartou-se deles o diabo. Esse tempo vai passar. Essa crise vai ser superada, não sem dor, não sem dificuldades, mas será superada. O que nós não podemos permitir é que nesse tempo que nós estamos vivendo, o diabo encontre oportunidade para nos tentar, e nas oportunidades que ele encontrar, venhamos a ceder de alguma forma. Pois bem, agrade-se com o pão que o Senhor Deus tem te dado a cada dia. Reveja quais são as prioridades, as coisas mais importantes, quais são os poderes deste mundo que você está correndo atrás deles, e por conta disso abrindo mão da sua família, abrindo mão do seu tempo com Deus. Em terceiro lugar, não tente o Senhor Deus. Obedeça às recomendações que Ele está nos passando por meio das autoridades competentes. Nós devemos ser obedientes a elas para vivermos bem e orarmos por elas para que vivamos bem. Sejam essas autoridades eclesiásticas, sejam essas autoridades governamentais, como atualmente está acontecendo. Deus te abençoe muito, Deus te fortaleça. E nesse tempo, aprendamos a viver na presença do Senhor ainda mais. Deus te abençoe, um forte abraço para você, em Cristo Jesus. Ele é Jesus, meu amigo.